Eu estou vivendo aqui um momento que por um ano e um mês eu não esperava na minha vida voltar à vida. E foi um tempo onde praticamente eu não vivi 2023. Esse ano ele foi retirado do meu calendário. E a história é longa, mas eu quero pegar a partir do momento que Leia e Esdras entram na minha vida. Depois de ter voltado dos Estados Unidos e ter perdido todos os vínculos, trabalho, saúde, amigos, parentes, eu fui para Blumenau. Lá eu fiquei de março a novembro, até que o Esdras me fez um contato, e nessa percepção que ele tem, e também com a Leia, ele resolveu literalmente me trazer de Blumenau para Belo Horizonte, para a casa deles. E pagou as contas, me trouxe, eu vim de busão para cá. E aqui o Esdras e a Leia começaram um processo de busca, crendo que o meu caso tinha solução. Só que eu já estava desacreditado, porque você insistiu um mês sem dormir à noite, 2, 3, e você percebe que os meses vão passando, a vida vai passando, e você não tem uma reação. E eu já vivendo, né, um quadro assim, num declínio, e eu não acreditava. Eu sempre digo que suicidar não, porque não tem força por causa de valores, Deus, mas eu me entreguei para morrer mesmo. E chegando aqui, eles não desistiram. E assim fiquei aqui do dia 30 de novembro até o dia 29 de dezembro. A Júlia veio para cá, passou o Natal conosco, e eu fui embora ainda mal, mas a Leia providenciou para mim o psiquiatra dela, que foi o primeiro tratamento com psiquiatra humanizado que eu vi na minha vida. Até então eu dizia que a psiquiatria, Leia, é a maior farsa da medicina, porque durante quase 5 anos nos Estados Unidos eu pagava $150 para ir todo mês renovar a receita de Rivotril. Dizia que não estava bem e ninguém olhava para o meu quadro como aquilo ali sendo uma consequência. Olhava sempre como causa e tratava a consequência e não a causa. E esse rapaz, a Leia, me levou lá e sentou conosco, e ele falou: olha, há 20 anos atrás eu comprei uma arma, e ele é cristão, acho que ele é da Lagoinha, né? Mas olha, Alcimar, sua questão aí, ela tem solução. E eu vou passar para você um remédio para melhorar a sua dopamina, para você ter prazer. E assim eu fiz. O Esdras aí me levou para fazer os exames, foram 6 exames. Então se descobriu realmente e confirmou a doença de Grave, um hipertiroidismo. Ultrassom também mostrando um caroço, né, na tireoide. E quando eu fui embora ainda fui ruim. E só no dia 10 de janeiro é que eu comecei a ressuscitar. E resumindo, de lá para cá, nós estamos em agosto, nunca mais eu tive pânico, depressão, insônia, claustrofobia e nada disso. Mas não é, esse aqui é só para dar um resumo, né? Eu dei muito trabalho para Leia, né? Eu sou muito brava. Dei sim, e eu queria que ela descrevesse assim, ela olhando de fora, porque talvez nem eu saiba, o que ela viu quando eu cheguei aqui. Qual que era o quadro do Alcimar, Leia, amada? Sim. Primeiro eu vou retroceder alguns anos atrás. Eu havia visitado Alcimar em Tampa, acho que 3 vezes. Pode falar mais alto que fica melhor. Sim. Não. Eu havia visitado Alcimar em Tampa, a primeira vez fui com a minha irmã e meu sobrinho, e o Alcimar estava muito mal. Muito mal. E eu falei: Esdras, Alcimar não está bem. E depois nós voltamos, né, Esdras? O Esdras foi... Acho que vocês visitaram a gente ao todo 3 vezes 3 lá vezes. em Tampa. Nós visitamos o Esdras,
Aí nós visitamos, o Alcimar já estava melhor um pouco, e a gente saiu, deu boas risadas. No início da pandemia. Isso. E da terceira vez, o Alcimar estava péssimo. E a gente ficava sempre muito preocupado em como ajudar, né? A gente queria muito ajudar o Alcimar, e a gente falou, nós vamos ajudar. E quando o Alcimar veio de Blumenau, eu falei assim, Esdras, o Alcimar precisa de medicação. Do jeito que ele está, porque eu passei por depressão, eu falei, ele não consegue sair sozinho, porque é orgânico, químico, sei lá, eu não sou médica, mas eu falei, ele precisa de um bom psiquiatra, essa medicação, esse Rivotril que ele toma não vai ajudar em nada, só vai fazer ele ficar burro, sabe? Assim, com a mente botada. E eu sempre falava, né, Esdras? Quando ele veio, eu já queria ter marcado o psiquiatra, só que nós marcamos um médico, um amigo meu, foi meu médico há muito tempo, mas ele é muito bom, é uma bênção. Mas, o dia que eu conversei, o Alcimar estava muito mal, eu entendi a situação, porque eu também já tinha passado um processo depressivo bem forte, porque eu morei no Rio, né, eu me adaptei, foi muito ruim, e eu via o Alcimar, eu vi você assim, mas que eu me vi, entendeu? É mesmo? Naquele sim. E eu falei assim, mas você lembra disso? Eu falei, você quer ir ao psiquiatra? Porque você já tinha comentado que psiquiatria não resolve. É. Aí você falou, eu quero. Eu falei, você vai tomar os remédios? Eu vou. Eu falei, vou marcar agora. Ele falou, mas tem que esperar o Wesley. Eu falei, não precisa esperar o Wesley. E o médico? Não, eu desmarco o médico. E eu marquei. Você tinha uma consulta no Sim, dia, sim, lembro direitinho, sim, desmarcou para me levar lá. Aí eu falei assim. O Wesley estava fazendo sim, algo, estava ocupado. Aí desmarcou, eu desmarquei a outra consulta que eu havia feito anteriormente. E aí fui no psiquiatra, né? Fui até o Wesley nesse dia que eu tive. E eu sabia, porque esse médico é muito assertivo e tem hora que a medicação é o que segura a gente. O Alcimar começou a tomar medicação, não é, Alcimar? Aí 3 dias depois, parece que você já começou a dar. Você sentiu isso? Não, 3 dias Na depois verdade, você começou... eu só fui sentir mesmo depois do dia 10 de janeiro. Não, a gente sentiu porque você descansou um pouquinho mais, Alcimar, descansei. Comecei a dormir, eu comecei Sim, a tomar imediatamente sim, remédio para dormir. Um detalhe. 2. Do sinal de sua melhora. No Natal você tocou piano. Sim. Você estava totalmente avesso. Piano ali, eu sim, nem olhava para ele. Aí você tocou, a Júlia estava aqui, cantaram juntos, eu gravei um videozinho rápido, Exato. vocês dois. Vocês cantaram, foi muito lindo. E assim, eu no terceiro dia, falei, você já deu um ápice, assim. Então, a gente foi vendo essa melhora, você não conseguia ver, porque a gente está dentro, né? A gente não vê muito. E aí o Alcimar começou a desabrochar, sabe assim, conversar, e saiu daquela coisa, daquela ansiedade, sabe? Você já foi daqui bem diferente. A despeito de você ter sentido a mudança a partir do dia 10, mas você já o médico disse que com 15 dias você já teria uma melhora mais consistente. E isso aconteceu. Só que para você aconteceu depois. Você ainda não estava recuperado quando você saiu daqui. Claro que a gente via. Era um tempo curto. Inclusive, mas Alcimar, bastante visível pra gente. Quando eu voltei na próxima consulta, bem um pouco depois, um mês e pouco depois, o psiquiatra, eu mostrei a sua foto para ele. Falei, doutor, eu quero te mostrar porque, olha aqui, o homem Você não me falou isso. Falei, doutor, olha, você mandou uma foto sorridente. Ele falou assim, olha como ele tá bonito. Ele falou, olha, muito. Ele falou assim, amém, glória a Deus. Ele falou, muito bom você ter dado esse testemunho. Me ajudou muito, porque ele viu o retorno. Porque ele olhou e falou assim, nossa, tá bonito. Assim, você tava mesmo com uma aparência, né? Então, assim, a gente vê que Deus usou a gente, graças a Deus por isso, né? Porque o Alcimar é um amigo, mais que um amigo, mais do que irmão, é o nosso pastor. E eu sempre falei que ele era meu pastor emérito. Você lembra que eu falava isso em Vila Velha? E uma das coisas que a gente ouviu o testemunho das outras pessoas falando a mesma coisa, que o período da igreja, a bênção que se for na vida delas, para mim, a bênção que se for na minha vida, não é porque eu morei em tantos lugares que eu não na igreja, eu gostava muito da igreja, mas eu gostava da igreja, mas assim, quando eu cheguei em Itapuã, eu falei, não, isso aqui é um pedacinho do céu, aquela igreja, é tanto assim que os 2 anos de Itapuã, a gente fala que foram os melhores tempos da nossa vida, apesar de que a gente foi perdendo muito dinheiro para lá, né? A gente perdeu muito dinheiro para ir, porque o Wesley foi transferido, e a gente foi para aluguel, e eu não trabalhava, então, mas foi a melhor fase.
E as crianças gostavam, os meninos amavam. Então, assim, só abrindo um parêntese, né? A intuição do coração de vocês sempre foi visando a prioridade dos filhos, né? Sim. E vocês acho que até frequentaram outras igrejas locais ali, mais próximo, mas a decisão final foi justamente em função das crianças que haviam lá primeiro, né? E também de uma certa estrutura que já havia com relação ao Ministério Infantil ali com a Neuza. Porque os meninos gostaram da igreja. Os meninos gostaram. Muito. E vocês falaram, se eles gostaram, a gente também vai gostar. Só que a igreja amou vocês. Recebeu assim, não como um membro no hall a mais, mas como família. Agora eu tive uma experiência, Léa, maravilhosa. Eu não sabia que eu era tão amado, sabe? Olha, mas você é. Pela igreja de Itapuã. Sim. E ontem à tarde tomei um café com o Célio e o pastor Marcos, que ele me falou que foi pastor dos seus pais. Sim, eu fiquei surpreso, falei, cara, é verdade, sim. Sim. E aí eu fui, sabe? E aí o Célio me falou pro rapaz, essa sua passagem por aqui abalou as estruturas de Itapuã. E por isso que eu estou tomando esse café aqui com você e o pastor Marcos, né? Desculpa, vou te interromper, porque eu até comentei com a Léa. Eu achei muito legal essa sua ida à Vila Velha, que eu acho que foi um resgate de Vila Velha na sua vida. Foi. E da sua vida em Vila Velha. Porque da última vez que quando você esteve aqui, no final do ano, você se mostrou alguém, uma pessoa assim, bem avessa à ideia. Indiferente. E avessa quase a ideia de voltar à Vila Velha, como se Vila Velha tivesse sido riscado da sua vida. Exatamente 10 anos agora. Um resgate muito legal. Completaram 10 anos. Para eles e para você sobre isso. E que eu não ia lá. Mas os primeiros 3 dias, quando eu cheguei, eu costumo dizer assim, se você viveu num lugar e teve boas experiências, não volte mais lá, porque o tempo não está mais lá. Não estrague as suas boas memórias. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, eu repito esse negócio na minha mente, na minha vida, o que eu vim fazer aqui? Aí passei o primeiro dia, senti mal, o segundo, aí o Reinaldo me deu, né, para eu ficar no apartamento dele, e ele só dorme uma noite lá na quarta-feira e mora em Linhares e trabalha mais lá. E eu sozinho ali no apartamento, 13º andar, eu olhava assim, justamente na região, onde eu morei primeiro, onde eu morei segundo, dava para ver tudo. Aonde depois foi a comunidade, aonde nasceu a Igreja Presbiteriana de Itapuã, que hoje é um supermercado Faé, Express, né? Ali, tudo dava para ver tudo lá de cima, né? E eu falando, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí o Reinaldo chegou, e ele falou, vou te levar para Linhares. Eu desmarquei ele 2 compromissos que eu tinha e tal, e fui com ele. Chegando em Linhares, a família da esposa dele e ele me trataram como um Deus. Aí nós fomos para o aniversário de 88 anos da mãe, um churrasco, eu conheci Guriri, São Mateus. Aí eu fiquei até constrangido. Nós estivemos lá na lua de mel. São Mateus e Guriri. Exatamente. Pertinho. Então eu fiquei constrangido. Aí voltei para Vitória, só que eu já voltei assim. Eu falei para a Ruth, esposa do Reinaldo, e ele falou: vocês me ajudaram a resgatar a minha autoestima aqui, viu? Glória a Deus. Aí voltei e aí começou aquele processo de agenda de 3, 4, 5, 6, 7, 8 encontros por dia. Os últimos 4 dias agora lá foram altamente estressantes. Era saindo atrasado, mas já chegando atrasado para o outro, saindo rápido, indo para o outro. E assim, engordei. Cada lugar que você chegava, aquela mesa, aquilo que tinha de melhor de prataria. Fiz até vídeos, nem postei todos porque são tantas pessoas e um amor muito grande. Fecho parêntese e aí eu quero voltar no ponto. Deixa eu só te interromper. Teve um detalhe que você comentou, mas eu acho que não sei se foi explícito para quem vai assistir, a respeito do psiquiatra. Que na abordagem com você ele falou: olha, há tantos anos, há X anos, né? Eu comprei uma arma, mas essa arma era destinada ao suicídio. Não sei se isso tinha ficado claro. Ele ia suicidar. Então, mas daí ele fez uma ponte. Aí ele fez uma ponte baseado no que aconteceu comigo. Ele falou assim: Alcimar me chamou pelo nome e falou: olha, não desespere, porque o seu caso ele tem solução. Acredite em mim, vou te passar um remédio para melhorar a sua dopamina, né? Então eu quero, fechando aquele parêntese lá, dizer o seguinte: nós acreditamos que a forma que Deus guia a gente
ele tem os caminhos, né, os pensamentos que não são os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Mas, humanamente falando, se não fossem vocês, eu não teria saído disso, não. Eu acho que posso dizer com muita certeza, vocês salvaram minha vida. Alcimar, eu vou falar uma coisa que o pastor Jeremias fala muito. Deus poderia ter usado qualquer pessoa, mas Ele deu a honra pra gente. Foi uma honra pra gente. Ele deu a honra pra gente ser um instrumento na sua vida. Ele poderia usar, ele não precisaria de ninguém para fazer isso, mas a honra foi nossa. E eu tenho muito constrangimento nessa coisa de pedir e receber, sabe? Mas com vocês não. A gente é irmão. Eu não sei porquê. Amém. Me ofereceram o mundo lá em Vila Bela, tá? Vou mentir. Ah, que bom. E eu digo, não, eu fico favor, feliz com isso. Não. Mas com vocês eu aceitei, não sei porquê. A identificação. A gente sempre foi muito próximo. A identificação com vocês, mais do que parente, mais do que irmão, não sei, uma coisa assim de Deus mesmo. Deixa eu fazer. Quando a gente veio para Belo Horizonte, a gente ia para férias, as melhores férias, a gente chegava assim, chegando, a sua casa era a nossa casa, Alcimar. A gente chegava, eu lembro que a Julia pequenininha uma vez, a gente estava na leitura da Bíblia anual. Aí a Julia pequena, vamos ler a Bíblia. E tinha que ler aqueles capítulos, né? Mas assim, era de manhã. Mas a gente chegava na casa do Alcimar e a gente tomava conta, assim, chegava, era a nossa casa, sabe? Era a casa de um irmão. Então a gente sempre teve essa proximidade. E é incrível ver a extensão também, né? Estava conversando um outro dia com o Célio e a Marinês. Eles contando que uma vez vinham aqui, ia ficar em um hotel, né? Ficaram aqui em casa. E sobre esse acolhimento que vocês têm e um altíssimo grau de hospitalidade. A casa, eu acho que essa palavra, ela bate justamente com a etimologia da palavra, né? Porque para mim, a casa de vocês, o amor, isso aqui foi um hospital para mim, sabe? E vocês não têm noção do significado de eu voltar e a gente poder aqui dizer assim, eu nunca tive tão bem na minha vida. Glória a Deus. A gente ficou muito tão feliz. Vocês fizeram algo. A gente não fez nada. Amém. Eu só cruzei. A Léia já disse, é o que eu estava lembrando também, né, do que o pastor Jeremias costuma falar, né? Deus nos deu esse privilégio. Poderia ser qualquer honra. Uma honra. Essa honra, esse privilégio. E quanto a Vila Velha, eu fico muito feliz com isso que aconteceu agora. Pode falando aí que eu estou escutando. Tá certo. Porque foi lá que a gente se conheceu, foi lá que os laços foram formados com a igreja, né? Que é a igreja que a gente sente ainda como nossa, né? E foi triste quando a gente viu a ruptura que você teve com a igreja primeiro todo mundo, e depois, né, com a própria cidade. Até hoje tem gente... Eu fui visitar um casal e eu fiz o casal da Andressa. Eu fiz o casamento, batizei a filha. Hoje em Vila Velha tem um billboard, que o Brasil chama de outdoor, com a foto da Isabela com 17 anos, estampada, escrito no braço, primeiro lugar no Marista. Glória a Deus. Eu batizei ela. Que legal. A Andressa me recebeu, o Marcos tinha acabado de chegar do trabalho, ele estava lá dentro ainda se arrumando. Ela me recebeu em prantos. Então, a tristeza, Dona Isaurinha, viva ainda, chorava que nem criança. E assim, né, o desastre para mim de ver não apenas meu ministério, meu casamento, minha vida ser desmoronada, demorei a recuperar. Sim. Sabe? Mas com Deus tem solução. Todo mundo entristeceu, o que você está falando, né, para não cortar sua linha de pensamento. É isso, foi bom para a gente, foi como que um resgate com a gente também, porque imagino como que a igreja se sentiu, né, ferida, magoada com toda essa ruptura, né, e a gente como parte da igreja também. E o que eu posso assim testemunhar, que muita gente mudou comigo. Eu tive muitas experiências de algumas pessoas que não tinham informação, não sabia de nada, tomaram partida não sei de que lado. Eu vinha caminhando na rua, eles passavam para o outro lado da rua. Agora, a avó da Júlia e a dona Nilda, que vai fazer agora em outubro 95 anos. E vocês nunca me julgaram e não
mudaram em nada comigo. O mesmo amor que a gente teve desde o primeiro encontro na igreja em Vila Velha, e eu acabei até fazendo uma visita mesmo antes de vocês decidirem a ficar. Sim, eu lembro. Era um apartamento ali na Praia da Costa, não lembro. Eu lembro direitinho, posso falar? Bem na posso curva. falar, uhum. Eu lembro direitinho, porque a gente foi à igreja não sei se na quarta, a gente foi uma quarta, aí a gente é igrejeiro, né? Aí a gente, quarta, domingo de manhã na escola dominical, aí você viu a gente. E no culto à noite, e você falou, acho que na próxima semana ele já foi com a Cleuseni lá em casa visitar. Aí fui com a Cleuseni? Sim. Não lembrava disso. Na próxima porque você já conhecia a Cleuseni de outros tempos. Você conheceu a gente e você já foi. Foi a razão até da gente ter ido a Itapuã, foi porque fui lá. O link foi a Cleuseni. Foi. A família. E a gente achou demais, porque assim, foi uma igreja no final de semana, o pastor veio visitar. E aí foi aquela coisa, né? Gelsimar, então, família, os meninos. E eu, voltando à Vila Velha, fiquei muito feliz de assistir os vídeos do amor, porque a gente sabia que isso aí era assim. Não tinha acabado. Não tinha acabado, não tem como se apagar isso, não. E como então, você marcou gerações sim, ali, né? Aí você vê na casa da Aparecida do Joaquim, aquele carinho. O Célio, eu fiz contato com o Nico, né, o filho do Joaquim, que hoje mora no interior de São Paulo. Eu já tenho uma filhinha de 7, 8 anos. E ele estava falando para mim, nossa, pastor, naquele tempo ali, na música, no louvor, seu ministério marcou uma geração de profissionais da música, de meninos tementes a Deus, né? Amém. O Léo, o Nico, o Wesley, muita gente, sabe? E foi assim, foram 22 anos em Vila Velha, sendo 16, né? Começou o trabalho comigo e fiquei 16 anos, né? Embora já tenha quase 15 que eu saí de lá. Sim. Mas o amor é o mesmo. É o mesmo, foi a justiça. Amém. Gente, felizes com tudo isso que aconteceu. Tudo, ver o Alcimar assim, gente. Com toda essa recuperação. Como antes, essa restauração de Deus. Para mim é muito forte e a gente ainda vai ver mais coisas. Para mim é muito forte a história dos 10 leprosos, né? Um voltou e ninguém, especialmente porque eu conheço a alma e o coração de vocês, faz para ser reconhecido. E acho que em momento nenhum na mente da Leia e do Esdras passou a ideia de que será que esse safado vai voltar aqui pelo menos para agradecer. A gente queria te ver bem, que isso. Então essa ideia nunca passou na cabeça de vocês. Mas muitas vezes a gente fica frustrado, porque a gente cria expectativas, especialmente naquelas pessoas que a gente ajuda, e a gente gostaria dessas pessoas pelo menos de reconhecimento, né? Mas a vida não é assim. Eu sempre digo o seguinte, se é possível mensurar matematicamente, o percentual ele é 10%, eram 10, um voltou. Sim. Então fica a lição pra gente de que tudo aquilo que a gente faz, é como Jesus falou, uma mão faz, a outra nem toma conhecimento. Né? Mas eu quero ser esse umzinho que voltou, tá? Amém. Porque o que Deus fez através da vida de vocês, né? Mais do que abrir o coração, mais do que me dar uma oferta financeira, abrir a casa é abrir aquilo que você tem de mais íntimo na vida. Eu acho que abrir a casa para alguém, para você ajudar a restaurar, só não é mais íntimo do que a relação de um casal, onde você tem relações sexuais. Tirando isso, não existe nada mais íntimo do que você abrir a tua casa, dar a tua cama, dar o teu lençol, o teu travesseiro, o teu edredom, o teu banheiro e ainda fazer o que fez o bom samaritano, né? Colocou sobre o animal dele, levou lá no lugar, pagou a conta e disse: toda dívida que ficar, quando eu voltar eu pago. Foi exatamente isso que aconteceu comigo nessa experiência aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Alcimar. Um beijo e depois você fala. Um beijo. Não tem hora de acabar aqui não. E outra coisa,
A gente nem lembra que a gente fez isso. A gente olha pra você. Uma mão fez, a outra não toma conhecimento. Não, e a gente vê você feliz, é a única coisa que a gente lembra. De falar assim, como o Cosmar tá bem. A última memória é essa aqui. Bonito, como sempre foi. Sim. Eu te vi assim. Lá. Eu tirei uma identidade no Rio quando eu cheguei. E depois eu tirei uma outra em Blumenau. A nova que já outra pessoa. Olha, olha a primeira foto. Hoje eu tô meio gordinho, mas eu tava assim uns 18 quilos. Aqui eu tava 18 quilos. Como? Mais magro quando eu passei com vocês aqui. Eu tava mais magro do que o Esdras. Né? O Esdras sempre foi magro. Aliás, você tá ficando assim, o clone do teu pai. Igualzinho. É igualzinho, seu professor. Sorte dela. Eu sempre falei, nossa, que bom pra mim que o seu Francisco era coroa. Agora eu vou dar, antes de acabar, um spoiler. O Esdras e a Leia, que é a apoiadora oficial e a patrocinadora oficial, né? Esdras já fez 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela. Compostela. Santiago de Compostela. Isso, na Espanha. Pronto. Na Espanha. E ele fez a primeira vez porque ele se inspirou num filme, The Way, O Caminho, né? Tem um outro título também, acho que Em Busca do Caminho. Em Busca do Caminho. Um ator muito conhecido, eu também já assisti 2 vezes esse filme. E ele se inspirou nessa experiência do filme, fez a primeira vez em que ano? 2016. 2016, e quando foi agora em 2022? 22. Então, 23, nós estamos 23. 24. 23. Ano passado ele fez novamente um outro caminho pela costa da Espanha. Caminho do Norte. Caminho do Norte. E agora eles estão viajando, francês, amanhã ou depois eles estão indo para a Europa e ele vai fazer o caminho de Portugal, que é um outro, no sentido 90 graus, né? E ele vai fazer esse caminho, a Leia vai ficar em Portugal, né, Leia? Sim. E aí qual é o spoiler? Tô falando demais. O spoiler é que eu vou gravar um vídeo com ele, daqui a pouco. Ele vai contar a experiência dele com relação a esses 2 caminhos e vai explicar algumas coisas para inspirar pessoas, de repente, que tem condição, está numa idade da vida, que pode fazer uma aventura bacana dessa, né? E também o pessoal conhecer um pouquinho, vai mostrar no mapa e tudo. E o último spoiler é que ele me deu os direitos autorais de jornalista para eu explorar dia a dia esse tempo da viagem deles, essa semana lá para a Europa e também na caminhada. E a gente vai ter pelo menos um vídeo rápido por dia, no momento em que ele chegar nas pousadas, no momento que ele estiver caminhando, tiver internet, né? Porque tem alguns pontos que não tem internet, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Então, a gente vai encerrar por aqui. Aliás, quero falar uma coisa. Fala, Leia. As pessoas, quando o Esdras fez a primeira caminhada, todos pediam, Esdras, mostra isso pra gente, faz um livro, faz não sei o que, faz um guia. E porque o Esdras é o cara da internet, porque seguidores muitos. Quantas pessoas te seguem no Instagram? Não, é só no Instagram. Eu quase não uso Instagram. Não, é Facebook. Eu tinha no Facebook. O pessoal, os amigos, ele tem muito. Então, aqui em casa sempre falou assim, posta uma coisa, se você quiser que bombe, manda o Chesney, manda o Chesney postar. Não, eles, nos 2 caminhos, ele me deu cobertura, com fotografia. Sim, ele ele foi obediente, tá? Mas esse do vídeo vai ser melhor. Eu tenho todas as fotos catalogadas e guardadas dos lugares mais belos, assim, da Europa, na caminhada dele. Sim. Agora tem outro detalhe. Pronto, abriu outro parágrafo. Eu cheguei primeiro em Santiago de Compostela, tá, gente? Fui também. Mas ela duvido que ela foi a pé. Duvido que ela foi a pé. Cheguei à noite. Assim até eu, né? Dormi no hotel e saí e fui pra Você chegou um dia antes dele? Cheguei à noite, à madrugada. Cheguei mesmo dia da madrugada. Aí você foi ver ele cruzar a linha de chegada? Sim. Eu fui, esperar na porta. Aí eu cheguei primeiro. Eu tô até pensando se eu vou também fazer. Faz isso de novo, mas você tem que filmar. Não, tá filmando. Tá filmado. Da primeira vez. Não. Tá? Tá. Manda pra mim, por favor, que vai ser bom. Detalhe, gente, o Wes, quando me viu, ele chorou. Tchau. Ficou emocionado. Como se fosse difícil. Mas agora você fala o spoiler. Como se chorar foi difícil. Porque ele ficou feliz. Fala, Brador, por que você chorou? Na verdade, é porque foi um momento que fechou, né? Um ciclo. Um ciclo de
desde a ideia da caminhada, né, e tudo que foi acontecendo, que aí não dá para E a solidão falar também agora. não é fácil não. Não. São 900 quilômetros. Solidão não lembra. Ele deu alívio. É inconfessável. Ele deu graças a Deus. Um mês sem ouvir, maridão. É uma maravilha. Você chorou foi de raiva, então. Aqui, a gente não quis. Aqui ninguém engana ninguém. Eu fiquei livre, leve e solto mesmo, foi muito bom. Aliás, eu gosto, eu falo assim, você precisa caminhar, sabe, eu incentivo, porque é bom, faz bem. Palavras finais e eu encerro então. Tá, eu já falei. Já falou. Isso é muita gratidão a Deus pela vida da Alcimar, toda essa amizade, esse carinho, esse amor construído, né, ao longo desses anos, né, os 2 anos de Vila Velha que foram importantíssimos na nossa vida, na vida dos nossos filhos e de tudo que se seguiu daí. E alegria maior e gratidão a Deus por reencontrar o Alcimar que a gente conheceu em Vila Velha, né? Ressuscitar. E não aquele outro homem, aquele que chegou aqui em casa no final do ano passado, né? Sim. Que era outra pessoa e dispensa comentários. Eu quero deixar toda a glória, toda a gratidão a Deus. Deixar assim uma dica para quem quiser curtir coisa boa. 2 músicas que me ajudaram também a ressuscitar foi as 2, por sinal, da Lauren Daigle. Uma se chama You Say e a outra se chama Bones, que é uma música baseada no Vale de Ossos Secos. Então, um beijo para vocês e vai ter novidade daqui a pouco em relação à história de Compostela. Beijo para vocês. Se Deus quiser. Com as mãos aqui. Beijo. Beijo. Amo vocês. A gente ama. Amamos muito.